Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, verso de número 13. Um dos discípulos de Jesus, que na verdade provavelmente era um co-discípulo, não diretamente um dos outros dos 12 apóstolos ali, ele sinaliza a Jesus e fala: Mestre, diga ao meu irmão que reparta tudo que tem comigo ou com os outros. E aí Jesus Cristo ele falou assim: quem me colocou como juiz de vós para que faça isso? Mas ele fez isso forçando uma parábola que ele falaria a seguir. E então ele disse: acautelai-vos da avareza. Um certo homem tinha muitos bens, muitas fazendas, muitas propriedades. E um dia ele disse: derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda, para que eu desfrute que minha alma descanse em paz. Então veio uma voz a ele e disse: tolo, hipócrita, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens? Para que te servirá? Deixa eu contar uma história muito rápida para vocês, porque ontem foi um dia tão incrível para mim em relação à família que eu precisava compartilhar isso. Eu não ia gravar isso, mas a Bíblia vai dizer assim: fazendo notórias as obras do Senhor. Então a gente faz conteúdos de bobagem, de coisas engraçadas, falando de futebol, de muita coisa, mas tem que falar de Cristo e de coisas que são importantes e também dar crédito a quem merece crédito. Ontem eu recebi uma ligação do meu pai, que eu tinha ligado para ele há 3 dias atrás ou 4 dias atrás, que eu fiquei bem acometido de enfermidade, e eu liguei para ele para falar com ele, e ele, naquele momento que ele atendeu, ele já foi me bombardeando de mensagens, de informações dele. Eu fiquei chateado, porque, pô, eu fui falar para ele que eu tô mal e nem deu tempo de tanto que ele... Mas aí eu fiquei na minha, fiquei quieto, só desfrutei. Porque quando eu tô com meu pai e com a minha mãe, eu viro outra pessoa, eu viro literalmente uma criança. Eu me torno filho, e eu sempre prego isso: deixa seu pai ser pai, deixa sua mãe ser mãe. Às vezes minha mãe, ela me chama atenção, um monte de coisa, e lá dentro de mim eu falo: pô, mas tem nada a ver com o que ela tá falando. Mas eu fico lá: poxa, aproveita, você tem pai vivo, você tem mãe viva, deixa falar. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, fique na minha. E eu aprendo muito com a minha filha. Aí fiquei lá, escutei. Depois de 3 ou 4 dias eu liguei para ele novamente: ei, pai, você tá bem? Pai, tô. Aí ele foi lá e contou que de fato tinha acontecido com ele, com mais detalhes. Eu fiquei meio mal, falei: pai, você me perdoa não ter te dado toda essa atenção, não ter ido aí, porque naquele dia que eu te liguei 3 dias atrás eu estava de cama, então eu não tinha condições nenhuma de sair de casa. E eu te liguei justamente para você me dar uma carona, me levar no hospital, tal, né? Ele: poxa, filho, mas desculpa não ter ajudado. Eu falei: não, pai, você não tem que pedir desculpa. Às vezes, pai, quando eu te ligo pedindo carro emprestado, querendo conversar, né, não é porque eu tô precisando. Carro, a gente tem carro à disposição, tem uma agência à disposição. Carro, moto, tem moto à disposição. Um Uber daqui no centro da cidade é R$ 10, até o centro da cidade vizinha maior é R$ 20. Não é por isso, não. É só para te permitir ser pai. Um dia você me falou uma coisa que mexeu comigo, pai. Ele: o que foi, filho? Eu falei assim: logo quando eu me mudei, que eu fui morar sozinho, no dia de eu fazer a minha mudança entre aspas, porque eu não tinha nada para carregar. Tinha alugado uma casa e não tinha nada na casa, e eu não tinha nada para levar, porque eu morava com a minha mãe e com as minhas irmãs. O carro quebrou bem na hora de eu sair. O carro não funcionava. E aí eu fui lá e peguei e te chamei. Falei: pai, me leva lá em casa, me leva lá na casa que eu aluguei e tal. E, pô, filho, você alugou? Aluguei. Eu nunca fui muito de falar com a minha família, porque a gente que tem aquele negócio de querer ser o homem da casa, tal, porque eu morava sempre com irmãs. Eu, minhas irmãs e minha mãe, eram 4 mulheres e eu. Aí peguei e falei pra ele: pô, dá pra gente passar aqui no mercado? Na época não tinha Uber e tal, não tinha nada disso. Dá pra gente passar no mercado, pegar algumas coisas? Fui lá, passei no mercado, fiz uma compra ali, coloquei no porta-malas do carro dele e fui levando. Aí comecei a contar pra ele algumas histórias, tal, alguns episódios. E ele começou a chorar do meu lado e falou: filho, pra que você tem pai? Aí eu falei: não, pai, às vezes é orgulho. Às vezes é só orgulho. A gente quer ser maior do que é, a gente quer ser mais do que o que é. E a gente tem essa mania de querer ficar aprendendo com rede social. Rede social diz que você tem que amar a sua convivência. Um monte de psicólogo de plantão que está sendo constituído de uns anos para cá fica ensinando um monte de bobagem, transformando pessoas em pessoas depressivas. Você não se tocou disso. Ai, a terapia é uma coisa maravilhosa. Não é maravilhosa. Nada que se consiste a não saúde não é maravilhoso. Uma pessoa que fala que faz terapia há 10 anos, 15 anos, não diga que você é saudável, porque você não é.
Tá com dor de cabeça? Toma uma aspirina, passou a dor de cabeça e segue a vida. Agora, você fazer um tratamento permanente não é bom. Seja ele físico, mental, de alma, do que for, não é. Então, não se convença disso. Isso é uma dependência emocional que você tem de alguém ficar te ouvindo e muitas vezes ficar corrigindo aquilo que você já sabe que é certo, que alguém que te ama, que é da tua família, poderia falar pra você. Só que você prefere pagar pro estranho ou confiar mais no estranho. Mas você não tá preparado pra essa conversa. Então, eu falei isso pra ele chorou pra caramba, a gente se abraçou e falei, poxa, meu, eu não sei até quando eu vou ter pai. Eu não sei até quando eu vou ter mãe. Minha mãe ficou super mal no dia que eu falei que tava saindo de casa, porque eu não tive coragem de falar pra ela na hora, falei só no dia seguinte, só quando eu já tinha me mudado. Aí, beleza, a partir disso, eu me tornei uma criança perto dos meus pais. E qualquer oportunidade que eu tiver de almoçar na casa deles, eu vou. O prazer que minha mãe tem de fazer um almoço pros filhos é uma coisa assustadora. É o momento que ela se sente útil, é o momento que ela se sente mãe. Eu lavava roupa na casa da minha mãe, eu lavava lá e pagava pra eu lavar lá. Depois eu descobri por uma das minhas irmãs que ela relavava minhas roupas porque ela falava que não ficava bom. E porque ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa que ela lavava minha roupa, passava, dobrava e colocava dentro da minha mochila. E lavava minha mochila porque ela falava que minha mochila não tava legal. Cara, você sabe, tem que aproveitar pai e mãe, tem que honrar pai e mãe. E eu acho que um dos poucos créditos que eu ainda tenho com Deus, que eu faço merda pra caramba, é porque eu honro muito os meus pais, eu amo meus pais, eu sou viciado nos meus pais, eu sou doente pelos meus pais. Nas minhas orações eu falo, não me deixe enterrar os meus pais, leve eu antes, que eu não tenho estrutura pra isso. Eu não tenho a menor vergonha de confessar isso pra Deus, não tenho, porque eu não tenho, eu sou maluco pelos meus pais. É Deus no céu pra mim, eles na terra. E aí eu conversando com meu pai essa semana, eu falava isso pra ele, falei, pai, eu nunca falei de problema pra ninguém. Eu nunca me lamentei pra ninguém. Eu nunca reclamei pra ninguém. Quem fica me taxando, me rotulando, é porque só quer bater de frente pra mostrar sei lá o quê. Não sei porquê, pra mim. Mas aí eu deixo. Qualquer um quer ganhar de mim, eu deixo ganhar. Qualquer um quer discutir comigo, eu deixo prevalecer. Eu deixo, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho esse tipo de vaidade. Mas quando se trata de pai e mãe, eu sou a criatura mais frágil da Terra. Eu sou aquela criança que aprontou na rua e sai correndo pra chorar. Porque minha mãe, ela sai no braço com os moleques na rua. Porque eu era briguento. E quando eu apanhava, minha mãe, ela tira satisfação. Meu pai era em relação às minhas irmãs. Meu pai, eu vi um dia meu pai enfrentando um cara que era 2 vezes o tamanho dele, por causa das minhas irmãs. Eu não respeito pessoas que não honram pai e mãe. Não me relaciono, não tenho amizade. Uma pessoa que não honra pai e mãe, pra mim, não venha falar que é meu amigo, não venha falar que quer ter alguma coisa comigo, porque não vai. Não vai, não vai. Não vai ficar no quadrante de 5 metros de mim. Porque se a pessoa não consegue honrar aquele que deu a vida pra ele, aquela que deu a vida pra ele, vai falar que gosta de mim, desculpa, vai com o seu gosto lá pro raio que o parto, eu não quero. E aí, ontem, falando com ele, né, tal, e teve todo esse negócio. Aí eu recebi uma ligação de uma das minhas irmãs. Eu sei que as pessoas falam que eu gravo demais, que eu faço muito vídeo, que eu exponho muito a minha vida. Gente, me segue quem quer. Acompanha meus stories, meus status, minhas páginas, quem quer, quem não quer, é só bloquear, é só parar de seguir, não tem problema nenhum. Eu não ligo, eu vou sempre gravar o que eu quiser, porque eu sei que pessoas precisam ouvir isso. E ontem foi tão incrível que eu precisava compartilhar isso. Por isso eu trouxe esse texto bíblico, sabe? Aí ontem, uma das minhas irmãs me ligou, eu tava treinando, pô, Anichinha, e eu amo quando elas me chamam assim. Você pode ajudar a nossa irmã, que ela tá com um problema lá no carro dela? Na hora que vem aquele senso crítico de querer ser advogado, de querer ser juiz, de querer ser bambambam, né? Na hora. Falei, pô, de novo, eu já fiz isso uma vez, teve uma trapaça. Não, mas faz isso por ela. E faz isso pela mãe. Falei, pô, mas ela mesmo podia ter me mandado mensagem. Mas ela já não mandou porque achou que eu ia criticar. E ela tá certa. Porque a gente tem que parar com essa mania de ficar criticando as pessoas. Ou faz ou não faz. Se não vai fazer, só fala, não, vou fazer, vira as costas, segue sua vida. Mas ficar criticando os outros, eu não suporto isso. Isso te dá um ar de superioridade. Como se você fosse maior do que alguém, melhor do que alguém. Então, eu me policiei naquele momento e falei, pô, é minha irmã, cara. Minha irmã mais velha, minha heroína, eu amo minha irmã. E a gente tem uma proximidade muito pequena, a gente quase não se fala. Eu fui lá, fiz mó corre com ela, andei dentro do shopping com o pneu velho. E assim, dentro da gente tem aquele orgulho, né, de querer ficar constrangido. Eu falei, pô, constrangido porque eu tô ajudando minha irmã. E minha irmã, ela é loira, olho claro e tal, e eu sou negão. Aí fica parecendo que eu era o borracheiro dela, não é que se dane.
Ué, qual que é o problema se eu for também? Pra mim seria uma honra ser o borracheiro da minha irmã. Ué, não tem problema nenhum. Eu tô trabalhando e tô ajudando uma pessoa que eu amo. Passei no shopping lá de cabeça erguida, tal. Bom que era um borracheiro musculoso. Aqueles de filme lá, que tem pôster lá. Então, desculpa aí. Se alguma vontade da academia, então. Aí, tava o nojo. Peguei, tô lá carregando, andei. Arrebentei minha coluna. Porque você fica abaixado, né? Tinha acabado de treinar, tô frágil. Fui lá, ajudei ela. Cara, na hora de ir embora, eu já tinha comido, já tinha feito um pós-treino, né? Eu sempre que eu treino ali, onde eu treino, tem um lugar que eu gosto de fazer minha refeição pós-treino, já tinha. Só que ela olhou pra mim assim e falou assim, Jim, pô, você não quer tomar um café, um suco? Eu falei assim, filha, eu quero ir embora pra casa, que eu não quero pegar chuva. Não, não, vamos lá. Naquele momento eu lembrei dessa passagem. Falei, cara, deixa ela te ajudar. E Deus fala comigo o tempo inteiro. É 24 horas por dia Deus falando comigo. Deixa ela te ajudar. Porque uma vez eu preguei isso pra uma missionária. Falei, missionária, quando a pessoa quiser te abençoar, ela tá te abençoando para ela ser abençoada. A Bíblia diz abençoar esses que te abençoarem, amaldiçoar esses que te abençoarem. Os que te amaldiçoarem. Então, se as pessoas quiserem te fazer bem, deixa, não por você, mas por ela. E naquele momento era o momento dela ser abençoada. Eu tinha acabado de comentar, mas ela se sentiu confortável, porque da outra vez ela não pôde fazer nada, provavelmente por algum motivo. Mas dessa vez ela pôde, eu falei, cara, e eu louco pra ir pra casa. Eu falei, tá bom, filha, vamos lá tomar um café, vamos lá tomar seu café. E aí, eu falei pra ela assim, vamos lá, só buscar lá no teu carro, porque eu deixei minha carteira, deixei minhas coisas lá. Meu celular não dava pra fazer pix, porque tava com 2% de bateria. Fiquei totalmente inacessível ontem à tarde. Aí ela falou, não, não, onde? Não, que carteira, que celular, não, vamos lá. Eu quero... Inclusive, não vamos tomar café, não, vamos tomar suco, não, vamos almoçar. Aí eu falei, meu Deus do céu, olha que fofa. Eu falei, tá bom, filho, vamos lá, vai. Ela falou assim, escolhe o restaurante, escolhe o que você quer comer, escolhe. E eu fiquei assim, por dentro, eu falei, oh, meu Deus do céu. É o que eu falo, às vezes você não precisa, gente. Você não tem necessidade, mas a Bíblia vai dizer assim, ó. Lá em Mateus capítulo número 10. Se alguém te der um copo de água fria, receberá galardão de profeta. Receba, toma posse, deixa a pessoa ser abençoada através de você. Você não sabe os planos de Deus, você não sabe o que Deus está fazendo. Então tem muita gente que é avarenta por culpa dos que são falso humilde, que às vezes está precisando, mas não diz que precisa porque acha que é demérito você ser ajudado. Eu sempre falo um exemplo num comercial da Hellmann's, de uma mulher que ela abriu o frasco de maionese para fazer uma maionese pro marido e para ela, então pro almoço. Aí na hora que ela abriu, não tinha falas desse comercial, só tinha uma fala nesse comercial inteiro, só tinha uma fala. Esse comercial antigo quando era bom. Ela abriu o frasco, pegou lá, aí foi lá, fechou de volta e levou pro marido lá na sala. Só fez assim, não falou nada. Ele foi lá, sem olhar para ela. E entregou. Que sinal que tá? Qual foi a mensagem desse comercial? Ela poderia ter aberto, ela inclusive tinha aberto, mas ela quis fazê-lo participante. E ele foi lá, se sentiu macho alfa, o homem da casa, o blá blá blá, e abriu. Ou seja, nenhum dos dois perdeu, os dois ganhou. Ela teve um homem dentro de casa porque você, mulher, não castre o seu homem. Não castre, não fica tornando ele uma figura feminina. Deixa ele ser homem. Eu sei que você sabe trocar uma lâmpada, eu sei que você sabe trocar um botijão de gás, eu sei que você sabe trocar uma resistência do chuveiro, eu sei, mas deixa ele, entendeu? Poxa, e assim, pai, e ela foi lá, mas cara, ela se sentiu tão bem naquele momento, ela se sentiu tão útil naquele momento, e eu, poxa, fazia anos, não é mesmo, anos que eu não conversava com a minha irmã. Então naquele momento do almoço, não foi o almoço, foi a resenha com ela. E nós conversamos ali por um tempão tal, e falamos e conversamos. E eu olhei pra minha irmã e me senti irmão mais novo. E foi tão bom, porque eu sempre fui o provedor, eu sempre fui o mais velho, eu sempre fui aquele que brigava por elas na rua, eu sempre fui aquele que arrumava confusão com os caras na rua para protegê-las, eu sempre fui aquele cara que tinha aquelas colegas, as amigas briguentas na escola, que queriam bater nas minhas irmãs e não batiam nelas por minha causa, eu acho que elas nem sabiam disso, mas muitas falavam, pô, Andinho, eu não suporto seus irmãos, pô, eu vou quebrar, mano, você vai quebrar minha irmã, você vai estar quebrando eu. Não, mas elas são muito folgadas. Eu falei, e daí? Eu também sou, você vai bater em mim também? E aí elas não brigavam com as minhas irmãs por causa de mim. Assim como tinha caras que também queriam bater em mim, não batiam em mim por causa delas. Eu sei disso também. Você entende? Então, cara, deixa as pessoas serem
o que elas são. Para com essa mania de querer moldar as pessoas e deixa as pessoas. Poxa, ela quis se sentir irmã mais velha naquele momento. Quanto tempo faz que ela tá esperando por isso? E eu me senti protegido pela minha irmã. Eu me senti... Eu não dá pra continuar, não, senão vai parecer que é drama.